O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Filhos amados, acolho os irmãos que vêm celebrar conosco essa missa de Páscoa, de domingo de Páscoa. Acolho os irmãos que nos ouvem, participam dessa missa pelas redes sociais. Também acolho os irmãos que estão vindo de outras paróquias, de outras comunidades, de outros estados. Quem está vindo de fora, de outra paróquia, de outro estado, está passeando, levanta a mãozinha aí. Olha aí, olha só quantas pessoas. Vamos dar uma salva de palmas. Sejam muito bem-vindos à melhor paróquia do sul do mundo, viu? Espero que vocês sintam-se em casa. Você está na melhor paróquia do sul do mundo. Quero acolher os nossos irmãos diáconos também, diácono Sena, diácono Jonas, diácono Guto, diácono Osmar. Eles nos ajudaram, os diáconos, nessa toda a quaresma, mas nessa Semana Santa todinha. Possibilitaram para que a gente pudesse celebrar em todas as nossas comunidades. E a gente estava comentando, foi tudo bem, são assim, as comunidades, sempre com bastante gente. Aqui na Igreja Matriz, com bastante gente, uma graça de Deus. Muito mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. E fico muito feliz que você tenha vindo hoje celebrar com a gente o dia da ressurreição do Senhor. É o dia justamente daquilo que nós cantamos no Salmo. Nossa salmista, cada dia melhor. Parabéns, que beleza. Como é que a gente cantou no Salmo, filhos amados? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Filhos amados, este é o dia que o Senhor fez para nós. Eu e você estamos aqui hoje por causa desse dia, porque Deus fez para a gente esse dia. Nós vamos nos lembrar de todas as bênçãos, os irmãos que estiveram conosco, que participaram também nas comunidades, com os diáconos, que estiveram com a gente desde que conseguiram celebrar com a gente a quaresma, entraram conosco
no deserto com Jesus, que se propuseram a viver a Semana Santa, que estiveram na igreja no domingo de Ramos, entraram com Jesus em Jerusalém, foram com Jesus na segunda-feira na casa de Marta, de Maria e de Lázaro em Betânia, receberam unção, estiveram na terça-feira penitencial, na mesa com Jesus, quando Jesus anunciou a negação dos seus traidores, daqueles que iriam pecar contra o Senhor, e o Senhor os absolve ali mesmo, que estiveram conosco na quarta-feira santa, e meditamos sobre as dores de Maria, choramos com Maria, sofremos com a Nossa Senhora das Dores aos pés da cruz de Jesus, que estiveram conosco no Tríduo Pascal, quinta-feira, quando a gente celebrou a instituição da Eucaristia, ou a instituição do sacerdócio, quando Jesus nos dá o exemplo de servo, que lava os pés dos seus discípulos. Fomos com Jesus ao Getsêmani, participamos em vigília de adoração diante com Jesus, quando Jesus faz aquele convite para a gente: ficai aqui comigo e vigiai, 1 horinha, e nós ficamos com o Senhor. Amanhecemos na sexta-feira com a Via Sacra, participamos da celebração da paixão de Cristo, adoramos a cruz, porque Cristo passou pela cruz, a cruz é instrumento de nossa ressurreição, a cruz está vazia, mas o Cristo passou por ela, ele esteve pregado nela, agora ela já não está mais com Cristo, vazia, porque Cristo fez da cruz instrumento de ressurreição. Você que esteve conosco também na procissão das dores, na procissão do encontro de Jesus morto, quando vem Jesus morto, encontra aqui Maria, sua aflita mãe, recebe o corpo de Jesus nos seus braços, que celebrou conosco ontem a solene vigília pascal, onde a gente faz toda a caminhada da história, e aí a gente entende que este é o dia que o Senhor fez para nós, desde o princípio, o Deus Criador que faz todas as coisas, e coloca o primeiro homem e a primeira mulher no paraíso, para viver no jardim do paraíso, para que depois Jesus possa ter chorado no jardim do Getsêmani. O primeiro homem e a primeira mulher pecam, e lá desde o comecinho o Senhor Deus já anuncia a salvação, Deus Criador e misericordioso. E aí nós caminhamos, filhos, nesses dias, por toda a história da salvação, desde que o Senhor Deus chama o pai Abraão para ser pai do seu povo, promete uma descendência tão grande e tão numerosa quanto as estrelas do céu e as areias do mar, e aí vai passando, e a gente foi passando, e nós vamos vivendo, tintim por tintim, em cada momento da história da salvação, a libertação, o grande libertador Moisés, depois quando o Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso, depois que institui Moisés para libertar o povo, sela com Moisés a primeira aliança, e aí, no Êxodo nós vimos toda a instrução de Deus para que nós celebrássemos a Páscoa, como que Deus quis que fosse celebrada a Páscoa, sacrificar o novilho gordo, tirar o sangue do novilho, do cordeiro gordo e colocar nos umbrais das portas, para que na 10ª praga do Egito, quando o Senhor Deus passou e matou todos os filhos unigênitos, todos os filhos primogênitos do Egito, e as portas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro foram preservadas, e o Senhor Deus institui que aquela Páscoa deva ser celebrada todos os anos no mês de Nissan, e a cada ano, por séculos e séculos e séculos e séculos, o povo de Deus celebrou a Páscoa do jeitinho que o Senhor Deus ordenou, sacrificando o cordeiro, untando as portas, juntando a família como hoje nós juntamos. Quando vem Jesus na plenitude dos tempos, e tudo isso nós celebramos nesses dias, Jesus, a promessa que aquele povo que esperava, que celebrava a Páscoa para passar do mundo da escravidão à espera do mundo novo, da cidade prometida, da terra prometida, celebrou por séculos e séculos essa Páscoa, que era uma Páscoa da promessa, que rumava aquilo que seria prometido, que viria à frente. Vem Jesus Cristo como promessa, e ele também, Jesus, vai celebrar essa Páscoa nos mesmos moldes, vai com seus pais a Jerusalém, celebra a Páscoa, depois fica no templo ensinando. Jesus que depois, quando chega a hora de se entregar por nós, ele celebra a Páscoa naquele modelo pela última vez, junto aos seus, os 12 apóstolos no cenáculo, celebra com eles a Páscoa, come ainda um pouquinho das raízes amargas, mas aí Jesus dá
uma nova perspectiva. No lugar do cordeiro, Jesus entrega o pão, abençoa e diz: este é o meu corpo. Na memória daqueles homens, eles sabiam o que Jesus estava fazendo. Não é mais o cordeiro, agora é o meu corpo. Entrega o pão e diz: e esse corpo vai ser entregue por vós. Pega o cálice, entrega para eles e diz: esse é o meu sangue. Não é mais o sangue do cordeiro colocado nas portas, nos umbrais. Este é meu sangue, que é o sangue da nova e da eterna aliança. Não mais da aliança de Moisés, da primeira aliança, do primeiro testamento, do antigo testamento. Agora é do novo testamento, da nova aliança. O sangue derramado uma vez por todas, para a salvação de todos. E ao final daquele momento, assim como o Senhor Deus, há 1400 anos atrás no Êxodo, havia dado a ordem de que aquela Páscoa fosse celebrada todos os anos, por gerações e gerações, Jesus diz: fazer isto em memória de mim. E eu e você estamos hoje aqui, já são 2000 anos, fazendo em memória do Senhor Jesus. Essa é a nova Páscoa, é a Páscoa celebrada no sangue do Cordeiro. Essa Páscoa é a Páscoa daquele que vive e reina para sempre. Essa é a Páscoa que nós vimos relatadas no texto do Salmo que nós cantamos: este é o dia que o Senhor fez para nós. Observa, filho amado do meu coração, a primeira Páscoa, a Páscoa celebrada pelos hebreus, pelo povo de Deus, ela apontava para o futuro, era uma perspectiva, era aquilo que vinha pela frente. Vem Jesus, e a Páscoa de Jesus olha para trás, é o cumprimento da promessa, daquilo que antes se anunciava, agora está cumprido em Jesus Cristo. Quando a gente diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, é precisamente esse o dia, é o dia da nossa salvação. Por isso que Jesus Cristo vem a este mundo, para fazer esse dia, para mim e para você, o dia da nossa ressurreição. Senão estaríamos ainda presos ao pecado, presos à morte. Olha a beleza que sintetiza para a gente São Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, segunda leitura que nós proclamamos hoje. Paulo diz assim, a capítulo 3 de Colossenses, Paulo diz: irmão, se você ressuscitou com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Porque se você ressuscitou com Cristo, você agora é homem e mulher para o alto. Veja, eu e você, nós já estávamos presos às coisas do mundo. O pecado, a morte, ele já nos amarrava no mundo. A gente estava preso às coisas da terra. O salário do pecado é a morte. Quando o Senhor Jesus Cristo desce a mansão dos mortos, ele sai de lá vitorioso, derrota a morte. Ele vem trazendo pelas mãos dele Adão e Eva, os pecadores que estavam presos na morte, pela libertação do Senhor. E eu e você que estávamos presos às coisas do mundo, agora devemos buscar pela ressurreição em Jesus Cristo as coisas do alto. Não tem sentido nós recebemos do Senhor a salvação e continuarmos presos às coisas do mundo. Não tem sentido a gente receber do Senhor salvação, o sangue do Cordeiro derramado, e continuar brigando por causa de herança de terra, brigando por causa de amores humanos, brigando por causa de angústias, brigando por causa de falta de atenção ou de atenção demais, brigando por causa de infidelidades, brigando por causa de dinheiro, de roubos. As coisas do mundo já se passaram. Faço novas todas as coisas, e nós devemos ansiar pelas coisas do alto, porque Cristo morreu conosco a nossa morte, para que a gente olhe para o alto, e a nossa perspectiva agora é passar também pela nossa Páscoa. A Páscoa do Senhor Jesus mostra que a nossa vida nesse mundo é uma passagem. Todos os que nós sepultamos, olha, hoje, faleceu hoje, Padre Norberto de Bortoli, foi pároco aqui, teve sua Páscoa no dia de hoje. Amanhã vamos sepultá-lo em Biguaçu. É uma Páscoa. Todos os que você já sepultou hoje, nós estamos rezando uma missa de 7º dia. São pessoas que já passaram pela Páscoa. Mas a Páscoa para o cristão que acredita na ressurreição é uma passagem. Nós saímos desse mundo e vamos para outro mundo. De manhã na igreja Nossa Senhora de Lourdes, eu lembrei de uma coisa,
que às vezes eu falo nos sepultamentos, da mesma forma que nós, na barriguinha da nossa mamãe, dentro do ventrezinho materno de mamãe, respirando pelo cordão umbilical, comendo pelo cordão umbilical, a gente acreditava que aquele era todo mundo que existia, a barriguinha da mamãe. Se alguém conseguisse falar com a gente lá na barriguinha da mamãe e perguntasse assim, você quer sair desse mundo? A gente ia dizer não, porque lá fora eu não vou conseguir respirar. Como é que eu vou sair correndo pela rua? Não sei como é que é o mundo lá fora. Eu tenho aqui o cordão umbilical para me alimentar e para respirar. Não quero sair daqui não. A vida, o mundo é isso que eu conheço aqui dentro da barriguinha da mamãe. E de repente a gente sai da barriguinha da mamãe e conhece esse outro mundão aqui que a gente não sabia que existia. E até a gente costuma dizer que a gente vem à luz. É uma outra forma, é um outro mundo. Da mesma forma também, hoje nós estamos aqui na barriga do ventre da Terra. É um ventre enorme que é o planeta Terra, que é o universo. Mas tem vida depois disso aqui, é a vida eterna, é a eternidade. O corpo vai ficar, vai apodrecer, vai ser cremado, vai virar cinzas, ou mesmo cinza no barro, na sepultura. Mas a alma não, aquilo que está dentro de você é a alma. O que anima o teu corpo é a alma. Isso é espírito, isso é de Deus. Isso é a graça que Deus coloca em você. Quando o Senhor sopra no homem, na narina do homem, o hálito da vida, e o homem vive. Quando o Senhor no alto da cruz expirou o hálito do Espírito Santo, e entregou o Espírito por amor de nós, e o Espírito agora está em cada um de nós. É esse batismo que Jesus Cristo traz para a gente, que nos leva à morte e nos traz à ressurreição. Se você ressuscitou com Cristo, aspirai as coisas do alto. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com Ele, revestido de glória. Porque nós somos os homens da nova aliança. E a nova e eterna aliança, nós aguardamos a vinda de Cristo sim, mas agora é sua segunda vinda, a vinda gloriosa. Filhos, olha a riqueza. Primeira leitura é Atos dos Apóstolos. São aqueles primeiros dias depois da ressurreição. Ressuscita Jesus, agora é a vez dos apóstolos entrarem em cena. Os Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, diz o capítulo 10 dos Atos, Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceis em toda a Judéia, começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele está falando das coisas que as pessoas tinham visto acontecer. Está só trazendo a memória daquelas pessoas, e como Jesus foi ungido, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos, inclusive libertando os que estavam dominados pelo espírito mau. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus Cristo fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido. E nós que comemos e bebemos com Jesus, estávamos na mesa com Jesus, Pedro diz, nós que comemos e bebemos com ele, tomamos da Eucaristia, depois que ele ressuscitou dos mortos, nós agora somos testemunhas desse Senhor. E anunciamos ele, e Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Você é ressuscitado com Cristo, o que o Senhor quer que você faça? Testemunhe, filho, diga, eu ressuscitei com Cristo. Testemunhe, diga, olha, eu vivi uma Semana Santa maravilhosa, eu entendi coisas que eu não entendia antes, agora eu sei o que o Senhor fez, eu sei no meio do que eu estou inserido, eu sei do contexto histórico. Não dá, filhos queridos, para imaginar que é invenção, uma história de 1400 anos antes de Cristo, são mais de 3400 anos até agora, só do tempo do Êxodo. Aí como é que ia acontecer as maravilhas que acontecem? As coisas vão se sucedendo, o Senhor Deus vai numa coisa muito improvável, coisas que, e vai acontecendo a graça de Deus, e nós vamos como tradição, tudo isso que hoje nós lemos, antes de lermos, eram cantadas, como o Salmo desse jeito, porque era mais fácil cantar e memorizar as histórias, tudo o que aconteceu, depois veio a escrita e fomos publicando, escrevendo, mas tudo isso está aqui por séculos, porque é promessa de Deus. O que nós devemos fazer agora? Assumir essa verdade da nossa vida. Eu sou um ressuscitado com Cristo, testemunhar, dizer para as pessoas o quanto é bom ser de Deus, o quanto é bom ser cristão, o quanto é bom ser católico, porque você está na igreja que guardou a fé, na igreja que guardou a liturgia, na igreja que tem rito. Veja a riqueza de uma celebração como a celebração de ontem. Quem participou da vigília pascal ontem? Levanta o dedinho para o padre ver. Olha aí que bênção. É a missa mais importante do século, a missa da vigília pascal. Abençoamos o Círio Pascal,
que é o fogo novo. Abençoamos no fogo das cruzes que foram queimadas. Cingimos o Círio Pascal, a letra alfa e ômega. O Jesus Cristo é o princípio e fim, é o A e o Z. O ano 2024, a Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Porque o Senhor é o Senhor do tempo e da história. Abençoamos a água batismal, essa que hoje nós nos aspergimos para a renovação do nosso batismo. A água que vai ser usada, a vela que vai ser acesa em cada batismo. Cada batizado recebe a luz da luz de Cristo ungida. É rito, é riqueza, é beleza. E o próprio Cristo nos brinda com um rito final na liturgia de hoje. Hoje à noite nós tínhamos duas possibilidades de evangelho. Essa que nós lemos do Evangelho de João, que é o mesmo da manhã, porque diz que no primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, é o nosso dia de guarda, o dia da ressurreição. Primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo, bem de madrugadinha, quando ainda estava escuro, foi para levar perfumes para Jesus. Tinha uma outra possibilidade, que é do caminho de Emaús, que são aqueles discípulos que vão caminhando depois da ressurreição, e Jesus se apresenta. Mas eu quero encerrar a nossa reflexão desse momento com aquele símbolozinho final do texto do Evangelho de hoje. Porque chega lá Maria Madalena, vê que o túmulo está aberto, vai correndo falar com os discípulos: olha, está aberto, tiraram o corpo de Jesus, não está lá dentro não. Aí vai correndo Pedro e João, só que João é novinho e Pedro já é mais velhinho. Pedro demora um pouquinho para chegar, o João chega na frente. Só que o João, discípulo de Jesus, como eu e você, respeita os mais idosos. Assim como eu e você, que somos cristãos, respeitamos os mais idosos. Nós não maltratamos os mais idosos, não damos rasteira nos mais idosos. O João chegou e esperou. Vou deixar o velhinho chegar. O velhinho chegou, entrou. Quando Pedro chega e entra, ele vê que os panos que enrolavam o corpo de Cristo estavam jogados no chão. Porém, o pano que cobria a face de Jesus estava dobradinho num lugar à parte. Até aí Jesus quis ensinar para a gente, porque daí quando entra Pedro e entra João atrás, ele vê e acredita. Acredita no quê? Na ressurreição. Não está mais lá o corpo. E ele começa a entender. Pensa, se para mim e para você é difícil hoje nós entendermos um pouquinho dessa coisa de ressurreição, imagina naquela época. Eles esperavam, mas eles não sabiam direito. Quando eles veem o pano do corpo de Jesus jogado no chão e o corpo não está mais, eles acreditam. Mas eles acreditam também na segunda vinda. Porque naquela época, naquele contexto daqueles anos, os senhores, eles tinham os seus escravos. E os senhores sentavam-se à mesa para as suas refeições, começavam a comer. Eles acabavam de comer, não queriam mais comer, estavam satisfeitos. Aquele pano que eles usavam, né, que seria o nosso guardanapo hoje, né? Pensa, aqueles homens com aquelas barbas grandes. Não tinha barbeador elétrico na época, né, para fazer assim bonita, charmosa como a do padre, né, assim, essa barba linda. Ficava, né, igual o João Sávio ali, ó, todo charmosão. Pensa, aquelas barbas assim, aquelas costelas de carneiro. Pegava aquele guardanapo, limpava, jogava no chão e se levantava da mesa. O escravo vinha e arrumava a mesa. O patrão não ia mais voltar. Agora, se o Senhor se levantasse antes de ter terminado a refeição, para ir no banheiro, para ir atender alguém, ele pegava aquele pano e deixava dobradinho do lado. O escravo ia para tirar a mesa, via o paninho dobrado. Opa, não posso tirar a mesa porque o meu Senhor vai voltar. O meu Senhor vai voltar. Quando entrou João e Pedro e viram um pano que cobria o rosto de Jesus dobradinho do lado, eles falaram assim: opa, o meu Senhor vai voltar. E a segunda vinda, filhos, é que nós esperamos, sobre as nuvens, com poder e glória. Veja, temos dito, né, desde as profecias de Isaías até a primeira vinda de Jesus,
Isaías dizia, olha, ele está próximo, ele está vindo, né? Foram 700 anos até que veio Jesus. Depois, desde as profecias de João Batista, né? Olha, o caminho de Deus está próximo, endireitai as veredas. Jesus já estava por ali. Agora, desde a fala de Jesus, desde que Jesus foi na sua ressurreição, já se passaram quase 2000 anos. Para Jesus, um dia é como um minuto, um ano é como um minutinho, 1000 anos são como um minuto é como 1000 anos, né? Aí a gente vai pedir para Jesus, ô Jesus, me empresta R$1 milhão. Espera só um minutinho, né? Para Jesus, um minutinho é 1000 anos e 1000 anos um minutinho. Filhos amados, vamos levar para casa essa certeza. O Senhor nos ressuscita para que nós aspiremos, busquemos as coisas do alto. Morre a nossa morte para que a gente ressuscite viva. O que Ele espera de nós, que a gente busque as coisas do alto, que nós demos testemunho e que a gente tenha certeza de que o nosso Senhor vai voltar. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.